A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, do nosso devocional Sempre Pentecostal. Hoje é dia de sábado e nós estaremos juntos aqui para lermos a palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 3, onde nós daremos término a este capítulo. A partir do versículo 13, nós estaremos lendo hoje a palavra do Senhor, que diz assim: O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumistes esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como que vão dançando e cascavelando, ou tinindo, não é? Com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas, e as luetas, e os pendentes, e as manilhas, e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor? E por cinto uma corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície, e em lugar de veste larga, cilício, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja. E as portas da cidade gemerão e se carpirão, ou lamentarão, e ela se assentará no chão desolada. Meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui uma leitura que traz a nossas vidas aquilo que Jesus, aquilo que Deus estava tentando falar para o povo de Israel, para Jerusalém, para Judá. Nós vamos entender que Isaías, como nós já dissemos anteriormente, o seu ministério está envolvido no reinado de 4 diferentes reis de Judá. Pessoas, alguns que foram reis bons, como foi o rei Ezequias, outros reis terríveis. Entretanto, Deus ele dá aqui e fala através de Isaías, como ele falou com Jeremias e tantos outros profetas, tentando trazer o povo a uma reconciliação consigo, porque havia certas coisas que feriam a santidade de Deus, que feriam aquilo que Deus determinou para Judá, para Israel, como povo seu. Uma das coisas que feriam a santidade de Deus era a idolatria do povo. Nós vamos ver que em todos os momentos, em todos os livros proféticos, Deus ele vai falar a mesma coisa. A segunda é as rebeliões do povo, seus pecados que eles cometiam contra Deus. Não pense você que por ser Israel, ou povo de Deus, ou povo de Judá, que todas aquelas pessoas eram pessoas santinhas, que não faziam mal nenhum. Não, Deus castigava e Deus trazia, chamava-os por aquilo que eles eram. Se você vai lembrar, no livro de Samuel, muitas vezes Deus chamou aos filhos de Eli, que eram os sacerdotes, de filhos de Belial. Por quê? Porque a sua vida não condizia com aquilo que eles representavam, com a obra, o ministério aonde eles estavam trabalhando. Outra coisa que nós vamos ver, que Deus trouxe muito claro ao povo de Israel, era a questão da justiça social do seu povo. Uma das coisas que Deus ele usa muitos os profetas menores e maiores para falar é exatamente isso. Como é que
os líderes, pessoas que estavam em cargos especiais, pessoas que estavam trabalhando na liderança do povo, fosse um juiz, fosse o sacerdote, fosse o próprio rei, os príncipes, os anciãos, que eram conselheiros naquela época dos reis. E nós vamos ver que estes anciãos, muitas vezes, eles eram convocados para poder serem parte de uma pequena corte, para poder trazer e fazer justiça a algumas causas do povo em frente à porta da cidade. Se os irmãos lembrarem do livro de Ruth, nós vamos ver que quando Boaz ele vai falar sobre a questão, não é, do levirato ou questão de restituição do resgate de Ruth e Noemi, ele traz anciãos à porta da cidade para poder trazer e fazer esse tipo de justiça. Então, nós vamos ver que estes homens, eles eram usados e seriam usados por Deus para trazer justiça ao seu povo. Entretanto, o que Deus ele reclama? E este capítulo 3 fala exatamente sobre isso. Deus ele coloca o seu dedo nestes anciãos que serviam como conselheiros, que deveriam ser as pessoas de mais idade, pessoas que tinham mais entendimento, pessoas que eram sábias, pessoas que estavam e deveriam estar ali para poder saber, por causa da sua experiência, por causa da sua sabedoria, saber trazer juízo às causas que eram trazidas a eles, igualmente aos juízes e os príncipes. Entretanto, o que é que nós vemos aqui? Nós vamos ver que este povo, esta liderança, eles usavam da sua posição, ou seja, era o abuso de poder. Aonde eles estavam, para quê? Ao invés de fazer o bem para o seu povo, ao invés de trazer justiça, causas de pequenas pessoas ou pessoas que não tinham voz na sociedade, principalmente quando se tratava dos órfãos, das viúvas, dos imigrantes, não é? Dos forasteiros. E Deus ele era muito taxativo na sua lei, na questão da responsabilidade desses líderes defenderem e usarem de beneficência com essas pessoas que não tinham uma pessoa para poder ajudá-las ou para poder representá-las. Estes anciãos deveriam fazer isso, estes príncipes deveriam fazer isso. Entretanto, a Bíblia diz, e Deus coloca o dedo. Olha aí o versículo 14, se você pode ler mais uma vez comigo. Ele disse, o Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Olha só o que ele diz. É que fostes vós que consumistes esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. O que é que isso quer dizer, meus queridos? Estes juízes, estes conselheiros, estes anciãos, estes príncipes, quando julgavam essas causas, ao invés de julgar em favor das pessoas que estavam certas, das pessoas que verdadeiramente precisavam de ajuda, por causa do seu poder político e do seu poder legal que eles exerciam na nação, eles traziam e faziam juízo em favor daqueles que lhe ofereciam mais dinheiro. E muitas vezes isso requeria que o pobre, eles dessem para poder pagar, para poder tirar alguma dívida que eles tinham, porque a Bíblia era clara, eles não podiam nem cobrar usura, ou seja, juros para os seus irmãos. E aqui nós vamos ver que eles faziam exatamente o contrário. E o que acontece? É que eles enchiam, ou seja, este dinheiro, estas causas que eles ganhavam em favor de outras pessoas mais ricas ou em outras posições para poder ajudá-los, para poder ter, não é, retorno de algum interesse próprio, quem sofria era os pobres, eram os indefesos, eram as pessoas que não tinham condição e tinham que pagar, ou tinha que... E quando não pagavam, ou seja, aquele que queria, não é? Vamos dizer, aquele pedaço de terra ali eu quero para mim. Então você vai lá e tira o marco, você tira as limitações e você me dá. E conforme isso, se você fizer isso para mim, eu vou te dar dinheiro para isso. Ou seja, recebiam, não é? Dinheiro por trás para poder fazer todas essas coisas injustas para com os seus próprios irmãos, para com o povo de Israel.
Então, por causa disso, o que acontecia? Esse dinheiro começou a se tornar uma luxúria. E onde é que nós vemos isso? Exatamente. A Bíblia fala que as filhas de Sião, ou seja, quem eram essas filhas de Sião? Eram as mulheres destes homens que exerciam tal posição, tal feito, tal juízo, não é, contra as pessoas e que traziam para eles. E então Deus ele traz uma promessa e ele dá aqui a designação de 21 itens que era usado por estas mulheres e que Deus disse, eu vou tirar tudo isso de vocês. Por quê? Deus ele faz esta e traz essa palavra, ele disse, vocês são a causa, vocês são aqueles que estão pisando a minha vinha. Israel é comparado na Bíblia Sagrada com uma vinha. E quando Deus traz essa palavra para estes homens em liderança, Deus está falando do abuso, Deus está falando do roubo, Deus está falando das injustiças, Deus está falando das causas mal julgadas contra o seu próprio povo, e Deus ainda diz, o que vocês tendes que vocês estão afligindo o meu povo e moendo, ou seja, vocês estão ralando lá a face do pobre. Ele diz, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos ver, meus queridos e amados irmãos, que este tipo de postura, este tipo de atividade, este tipo de estilo de vida que essas pessoas estavam usando, estavam fazendo e que para eles estava tudo certo, quando Deus usava o profeta e que eles achavam não, que isso não tinha nada demais, qual é o problema? Nós somos crentes, nós somos, né, se nós pudéssemos assim dizer, qual é o problema? Deus não está vendo as combinações, os pequenos jogos, os pequenos tratados uns com os outros, traziam às pessoas indefesas aquilo que não deveria ser trazido a elas. E Deus diz para eles, eu vou tirar tudo isso de vocês. Vocês estão pisando a minha vinha. E, meus queridos, quando nós olhamos para esta palavra, você talvez possa dizer, irmã Vânia, eu já vi isso. Irmã Vânia, eu não sou cego para ver isso acontecendo em tantos lugares. Por quê, meus queridos? Porque muitas vezes nós pensamos que Deus não está vendo, mas eu quero dizer para você que Deus trará a juízo, tanto pequeno como grande. Mas quando Deus coloca alguém num lugar de liderança, quando Deus coloca alguém num lugar para poder guiar o seu povo, oh, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus vai prestar conta com essas pessoas. Como elas têm lidado com o povo de Deus? Como é que elas estão guiando o povo de Deus? Como é que elas estão fazendo com os bens do povo de Deus? Porque, diga-se de passagem, é muito fácil nós usarmos e abusarmos daquilo que não é nosso. Mas, entretanto, aqueles que temem a Deus, os servos de Deus que temem ao Senhor, os líderes que têm em seu coração em servir a Deus, eles conhecem e sabem bem que eles têm que prestar conta a Deus. Enquanto aqueles conselheiros, aqueles anciãos, estavam tirando dinheiro do povo, usando de maneira que não deveria ser, estavam extorquindo o seu irmão para viver numa vida de luxúria, enquanto o coitado do pobre, do órfão, da viúva, que estavam ali precisando de alguma coisa, não tinham as suas causas julgadas, Deus disse para eles, eu vos visitarei, vocês estão pisando a minha vinha, e nós não podemos deixar de lembrar que da mesma maneira que Deus tratou com os anciãos que estavam
tornando as causas e trazendo os espólios de todas essas mercadorias para suas próprias casas, para suas próprias vidas, para suas esposas, para suas famílias. E Deus disse: eu vou julgar, vocês irão cair, vocês irão ser destruídos porque vocês têm cometido tal pecado. E não seria diferente no dia de hoje. Por isso, se Deus tem nos dado a oportunidade de estar na frente, de liderar, mas irmã, eu não sou pastor, eu não faço isso, não faço. Irmão, você é o líder, você é o sacerdote da sua casa, você é uma mãe de família, você é um professor de escola dominical, você é diretora do ciclo de oração, você é aquele que está ali dirigindo uma congregação, foi dado a você responsabilidade. Sejamos sábios em saber como tratar com a vinha de Deus, porque a vinha não é nossa, a igreja não é nossa, a classe de escola dominical que você está ensinando não é sua, não é minha, aleluia. Foi Deus que nos confiou na nossa mão. Foi Deus que confiou o rebanho na tua mão. Foi Deus que confiou a obra na tua mão. Por isso, sirvamos a Deus com alegria, mas com responsabilidade, sabendo e não nos deixando corromper com aqueles que possam chegar até nós e dizer: ô irmãozinho, ô irmãzinha, olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, eu vou te dar isso. Cuidado, cuidado, porque geralmente quem chega para você dizendo isso vem com a segunda agenda, vem com algo diferente no seu coração para tentar corromper você, e nós não podemos deixar nos corromper. Por quê? Porque a vinha é do nosso Deus e nós somos apenas servos nesta vinha para cuidar dela no tempo em que Deus nos tem dado aqui na terra para cuidar. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que Deus te abençoe poderosamente, que possamos orar pelas nossas igrejas, pelos nossos líderes, pelos nossos familiares, pelas nossas famílias, pelo o nosso pastor, por todos aqueles que estão em liderança, para que possam caminhar em graça diante de Deus, em conformidade com a sua palavra, aleluia, e que não possam se deixar corromper por nada neste mundo. Assim que o Senhor Jesus te abençoe e te conceda um culto abençoado juntamente com a sua família. Amém.